Boa tarde a todas e todos. Eu sou Luiz Angerami, vice-coordenador do Lab Arte Mídia. Muito obrigado por prestigiarem o X-Reality USP 2021. Dando prosseguimento às nossas atividades de hoje, temos a honra e o prazer de... Temos a honra e o prazer... Um momento, desculpem, houve um pequeno... temos a honra e o prazer de ter conosco hoje a Priscila Guedes, que fará a palestra sobre experimentação XR, práticas criativas e mercado internacional. A Priscila é formada em Belas Artes pela UFRJ e em cinema na França, onde se especializou em alta tecnologia da imagem e em cinema XR. Ela é roteirista e diretora de cinema e experiências em XR. Foi, inclusive, nomeada ao Prêmio César em 2018 para a categoria Melhor Direção de Fotografia. Priscila é cofundadora e CEO da Imagic Dreams, né, uma startup suíça, onde ela vive atualmente, que atua desenvolvendo a indústria XR mundialmente, através da aplicação de novas formas de financiamento para a produção de obras e soluções em XR. Nessa palestra, Priscila abordará como a criatividade pode ser a chave para financiar, produzir e distribuir filmes, games e soluções em realidades estendidas, né? Além disso, ela abordará também o desafio de abrir novas perspectivas de mercado e novos modelos de negócios em um contexto adverso como o que estamos vivendo atualmente com a pandemia do Covid-19. Então, muito bem-vinda, Priscila, muito obrigado por aceitar o nosso convite, e passo a palavra para você, então. Oi, todo mundo, boa noite. Tá todo mundo me ouvindo bem? Eu estou ouvindo um eco. Parei de ouvir agora, tá tudo certo? Eu queria muito agradecer a todos por estarem aqui, incluindo as pessoas que não entendem 100% o português. Eu fui avisada por algumas pessoas que elas estariam aqui acompanhando, tentando entender na medida do possível. Então, por esse motivo e também pelo fato de terem pessoas de diferentes níveis de compreensão sobre o que é XR, eu separei um material bem amplo, onde a gente vai passar de uma forma mais doce na parte técnica, e eu convido quem tiver interessado em se aprofundar e me procurar depois. Eu vou deixar meu e-mail no final da apresentação, tá bem? Então, agora eu vou passar para uma apresentação e no final a gente conversa, vai ter um espaço para perguntas, caso vocês tenham. Então, vamos lá. Eu queria primeiro também parabenizar a organização desse evento, né? O Lab Art Media é realmente um projeto que promete, né? Que promete lançar muitas coisas boas para o Brasil, e o que depender de mim vai crescer muito. Eu quero muito ajudar esse projeto a alcançar voos mais altos. Então, a gente está aqui falando hoje da ressignificação da presença, né? O Covid mostrou para a gente tanta coisa, né, sobre o que é a presença, sobre o que é a relação afetiva, sem que a gente possa estar presente fisicamente, né? Então, é sobre isso que a gente vai falar aqui, sabendo que a gente está imerso no mundo de venda de produtos e de necessidade de consumo. Então, quero falar primeiro sobre inovação, né? Não tem inovação sem que exista um espírito inovador, né? Inovação é você atravessar uma fronteira. E em 2014 eu comecei a inovar com uma equipe incrível: Paulo de Fentale, Godot Quincas, Lívia Diniz, Francisco, Pedro Bronze, tanta gente no Circo Voador. A gente fazia um festivalzinho, um cineclube, né? Um festivalzinho de cinema,
onde a gente fazia coisas caírem do teto, a gente fazia um cenário, Marcos Reis, Beatriz Condini, estou lembrando o nome de todo mundo, mas não dá para falar o nome de todo mundo, porque justamente éramos muitos, juntos, unidos, para inovar no cinema. A gente fazia o cinema sair da tela para o lado de fora, através do teatro, performance e peças cênicas, né? Cenário e coisas que a gente prendia pelo Circo Voador. Aqui na Escola de Belas Artes, o trabalho que eu fiz de entrega de final de ano, o professor era o Cláudio Cambra, professor de escultura, e a escultura ela já não era mais uma escultura morta e mórbida, né? Ela tinha vida, ela podia andar, ela podia se expressar, ela podia interagir com as pessoas. E aí essa escultura virou vídeo, virou videoarte, virou vídeo performance, virou Specific Site, que é uma escultura, né, que recebe projeções em cima. Vocês podem encontrar esse material na internet depois, então vou passar rapidamente, tá bom? A resolução é baixa porque na época era isso que o YouTube e o Vimeo aceitavam, né? Então a gente está falando da passagem do tempo, a resolução é algo que acompanha a nossa história, né? Então, eu saí dali, da Escola de Belas Artes, e ganhei o mundo. Eu sentia que o Brasil não era mais suficiente para o que eu sonhava, e eu comecei a trabalhar, estudar e pesquisar, interagir com outros países, e fui parar no cinema de inovação, né? E o cinema tradicional é que me levou para a inovação, na verdade. Eu fui... esses 2 cartazes que estão na esquerda são curtas, que eu dirigi. Esses 2 da direita são longa-metragens de ficção, que eu fiz a direção de fotografia. Esse da direita é na República Tcheca, com coprodução alemã e francesa, e um perfil para 2 é um filme francês, com coprodução alemã e belga, e esse filme me tornou elegível ao prêmio do César. Eu que tinha meio que, vamos dizer assim, abandonado a academia, né? Fui resgatada de modo surpresa, né? Porque o César não é um concurso para o qual a gente se inscreve. Não existe inscrição para o César. Você simplesmente faz filmes e um dia você recebe um e-mail, como eu recebi, dizendo que eu fazia parte dessa competição. Eu levei um tempo para acreditar, eu não sabia que era assim o processo, e nesse processo as pessoas votaram sem conhecer o meu rosto, sem conhecer a minha voz, sem conhecer a minha pessoa. Então, o julgamento para essa elegibilidade, ela é feita especificamente sobre o quesito técnica e arte. Então, a Académie des Arts Cinématographiques Française, que é a Academia do César, me tornou elegível ao César em 2018, graças a esse filme, O Perfil para 2, que foi distribuído em 44 países, em aviões, em vários veículos, né, não só nas salas de cinema. E isso aqui é só um pedacinho do que foi essa experiência, né, que foi inovadora, tecnológica também, tecnologicamente falando também, né, porque nós fomos o primeiro projeto europeu a trabalhar com o novo firmware da Arri, da Alexa Mini. Então, nós inovamos em software e em hardware para a indústria de cinema tradicional. A gente inovou também com esse exoesqueleto, que é esse suporte de mecatrônica que me ajuda com o peso da câmera. Só esse colete, que não sei se vocês conseguem ver, mas tem uma ombreira de borracha ali para poder caber em mim. Não existe nada que seja feito para meninas, né? No sentido de operação de câmera, tudo feito para homens fortes e largos. E a gente teve que adaptar isso tudo e funcionou. Eu tinha 30 quilos de equipamento em cima de mim, mas a distribuição do peso é inteligente, é anatômica, e no dia seguinte a gente está ótimo para trabalhar de novo. Então, falando de transição do cinema tradicional para o cinema imersivo, nós tivemos muitas perdas, né, com relação às nossas ferramentas de linguagem, né? No cinema tradicional, a gente precisa muito da mudança do foco, do enquadramento, da distância da câmera
com relação ao personagem, né? A diferença do foco no mesmo plano, em pessoas que estão praticamente na mesma profundidade de campo, né? Isso a gente pode fazer no cinema tradicional. Já no cinema imersivo, nós não temos mais essa ferramenta. Nós não temos mais a ferramenta também do desenho de luz fino, profundo. Nós não temos mais a ferramenta de evolução de textura de pele. Se o personagem começa o filme triste e ele termina feliz, né? Ele termina feliz o filme, então ele termina com uma pele mais suave, uma pele mais colorida, uma pele mais avermelhado, né? Então a gente tem essas variações na evolução da pele dos personagens que a gente perdeu no cinema imersivo. Então a gente tenta recuperar, mas só que as formas de recuperar essas ferramentas, elas são diferentes. Nessa cena, por exemplo, um quadro parado, né? Não tem nem movimento, mas a gente já pode ver o desenho de luz, as intenções dos objetos que estão lá no fundo de quadro, que fazem a razão da sua existência, né? Eles têm um motivo de existirem, né? Aquela vitrola ali, todos aqueles quadros. Essa ferramenta de linguagem a gente também perdeu em imersão. Essa profundidade de quadro, essa diferença de foco, né? O desenho de luz, a posição do personagem principal, né? Aquele pequeno reflexo que tem lá naquele espelho, no fundo do quadro, aquilo ali em movimento, ele quer dizer alguma coisa sobre o personagem, sobre a história. Essas ferramentas, essa aqui também nós perdemos com o cinema imersivo. Então, eu estou aqui contando para vocês, não é só por causa do lado triste, não. É para mostrar que a evolução ela é carregada de informações, né? A evolução de uma mídia. E aqui nessa cena, por exemplo, a gente filmou num estúdio na Alemanha, e aquela imagem lá do lado de fora é uma imagem exata, precisa, do bairro de Belleville, em Paris, que é onde se passa a história desse filme, e em numa tomada de imagens imersivas, essa cena não seria possível com o sentido que ela tem a nível de linguagem cinematográfica, né? Nós não temos mais as mesmas ferramentas. Vocês vão entender por que eu estou discorrendo sobre essas impossibilidades, né? Esse recorte de luz, esse olhar, ele já não tem mais o mesmo sentido no cinema imersivo. E por aí vai. Essa riqueza de detalhes lá no fundo daquele armário abandonado desse senhor deprimido, né? Essa imagem ela já não tem mais poder de existência no cinema imersivo. Essa também não. Essa riqueza de nuances, essa doçura na textura de pele, a gente também não tem mais como fazer. Essa doçura na textura de tecido, a gente também não tem mais. A gente não tem a liberdade ótica em cinema imersivo, a gente não tem ferramentas de campo contra campo, como a gente tem no cinema tradicional. Um diálogo, por exemplo, a gente tem como montar um diálogo assim, onde os dois personagens se olham frente a frente, tem um reflexo de espelho que ali diz o que o outro está dizendo, as expressões faciais, quer dizer, as ferramentas que a gente tem para usar no set de filmagem são totalmente outras agora. Então, durante também esse processo desse longa-metragem de ficção, a gente estava inovando na tecnologia e na arte também, por causa desse backdrop, né, que é essa imagem refletida levemente nesse vidro, que é essa imagem impressa de uma fotografia real de Paris, né? Aquela descoberta que eu mostrei na foto anterior, essa foto aqui, esse visual lá do lado de fora, é a mesma coisa aqui, em reflexo nesse vidro. Então, a gente estava inovando em iluminação de dia e de noite, com um backdrop, né, que é essa tela gigantesca impressa, com uma foto extremamente realista, de uma paisagem que na nossa filmagem nunca existiu, ela foi o tempo todo só uma foto iluminada, né? Então, falando ainda desse processo de filmagem, eu como diretora de fotografia tinha que escolher os locais de filmagem seguintes com antecedência, né?
Pelo telefone, eu recebia da produção as fotos, e aí a gente tinha que escolher por telefone as imagens, os locais onde a gente ia filmar, né? E aí eu me perguntei, poxa, e por que a gente não pode ficar mais tempo, né, nesses lugares de filmagem antes da filmagem acontecer, né? Porque a gente ia ganhar muito mais artisticamente, a gente ia ganhar muito mais tecnicamente também, podendo passar mais tempo nesses locais de filmagem antes das filmagens acontecerem. E aí eu pensei, por que não usar a realidade virtual para a gente poder estar nesses locais com mais tempo, já que todos os produtores do mundo dizem que nunca tem dinheiro para enviar um diretor de fotografia ao local de filmagem, para ele passar mais tempo, né? Para ninguém, na verdade, nem para os atores. Isso é um discurso que a gente ouve muitas vezes, né? A gente não tem dinheiro para fazer tantas reuniões no local de filmagem. E agora, com o Covid, é algo que a gente não precisa nem comentar, né? Não é possível nem filmar com eficiência nesse momento é algo extremamente desafiante. Então, só para contar para vocês como é que foi minha transição do cinema tradicional pesado, né, com câmeras pesadas, com estrutura de equipe pesados, orçamentos enormes, como que eu passei para o cinema em XR, né? Foi através dessas ferramentas que eu escrevi em 2016 que acabaram sendo selecionados, né? Esse projeto, na época, se chamava VR Catwalk, que não tem nada a ver com passarela de moda, na verdade, era um lugar onde a gente ia para poder ter ferramentas, né, para preparar melhor a nossa filmagem. Então, foi aí que começou a minha vida no XR. Só que aí que aconteceu? Eu inscrevi esse projeto de ferramentas XR para o auxílio ao cinema tradicional, num festival de cinema tradicional, que é o Festival de Cinema Internacional de Rotterdam, na Holanda, nessa incubadora chamada Propelling, né? O Propeller Film Tech Hub. E a partir do momento em que eu participei dessa incubadora, eu nunca mais saí da vida XR, né? Essa participação na incubadora me possibilitou a participação na aceleradora, no Festival Internacional de Berlim, Berlinale, em 2016 ainda, e a partir daí, começaram a aparecer várias propostas de parcerias, de colaborações, de investimento, e o projeto foi se transformando, e no Festival de Cannes, no mesmo ano, essa foto do lado direito embaixo, o meu projeto foi anunciado como o primeiro dos 10 mais promissores modelos de business plan do futuro, né, da indústria de cinema do futuro. E aí tem todo aquele glamour, né, que vem junto com o tapete vermelho, Festival de Cannes e tudo mais, mas por trás das cortinas, a realidade é que a gente estava quebrando a cabeça, né? Não sei se vocês todos aí participaram do workshop que aconteceu agora há pouco, de XR com o Hans e com o Alberto. Eles estavam falando sobre as câmeras, né, sobre a dificuldade que nós, que fazemos cinema XR, temos com as câmeras, além de termos perdido todas aquelas ferramentas que a gente tinha no cinema tradicional para transmitir a nossa linguagem, para praticar a nossa história, a gente tem as dificuldades técnicas que o próprio sistema imersivo já tem, né? Então, o cinema de qualidade, teoricamente, né? A qualidade relativa, falando-se de imagem, né? Cada projeto tem a sua necessidade de equipamentos e imagem, né? Mas falando disso, de tomada de imagem imersiva, a melhor opção a nível óptico é essa aí que vocês estão vendo. É um monte de head colado uma na outra e a gente faz uma estereoscopia manual. Ou seja, a gente imita os olhos humanos, amarrando câmera, criando cages, e é muito MacGyver ainda, é tudo a gente mesmo que tem que resolver, porque a indústria ainda não oferece para a gente câmera, nem dispositivo de distribuição que seja à altura dos nossos sonhos, que seja à altura das nossas
escritas, né, de linguagem. Então, esse quadro aí, essa foto que tem duas imagens redondas no lado esquerdo embaixo, é um filme que a gente fez, um documentário que a gente fez para, para a Al Jazeera, né, que é o Contrast VR, o canal deles de conteúdo imersivo, né? A gente fez uma colaboração nesse ano, esse daí foi na favela do Alemão, e a gente foi lá falar sobre o Islã, né? A poesia da Laje, um festival de poesia que tem lá. Então, falando de câmeras, esse modelo aqui, atualmente, é a melhor relação custo-benefício para quem não tem medo de lutar, porque a pós-produção dela é realmente muito especial, principalmente porque ela foi criada pela Google, e aí tinha-se o software para pós-produção dela, que não existe mais, o Jump, e agora quem quer fazer a pós-produção dela tem que criar os seus próprios softwares, tem que criar as suas próprias soluções, e como a gente já tem feito isso, a gente encara, porque no final das contas, ter 17 câmeras que já estão alinhadas, uma do lado da outra, milimetricamente, mesmo não tendo aquela qualidade ótica da Red, ela ainda assim vale a pena para a gente capricha na tomada, capricha nas outras escolhas que a gente tem que fazer, né, com relação à luz, deslocamento de atores e tudo mais. O que a gente não pode setar na câmera, a gente seta fisicamente no espaço em que a gente está filmando, né? Então, voltando ao assunto inovação, no cinema, a Nouvelle Vague, né, que é o cinema da nova onda, né, dos anos 50, eles começaram a criar esse novo cinema deles sem que houvesse referências, né, sem que houvesse um livro escrito sobre como inovar, né? E assim tem sido com a gente também. Quem tem feito cinema XR, a gente tem posicionado câmeras em diferentes locais, quando a gente quer transmitir determinados tipos de emoção, a gente já descobriu que várias coisas não funcionam e que outras funcionam também. Mas o que mais importa nesse momento aqui é a gente saber que a escolha de posição da câmera nunca foi tão importante como agora. A gente pode destruir um roteiro com um mau posicionamento de câmera. E uma coisa que é importante perceber é que nesse momento desse novo diretor de filmes, o diretor de filmes do cinema tradicional, ele precisa conversar com a sua equipe técnica de uma forma muito mais íntima. Ele se torna muito mais dependente dos seus técnicos. Voltando às necessidades de um autor, né, de cinema, as ferramentas, né, que a gente tem atualmente, elas são importantes para o filme, mas o mais importante de tudo é o olhar daquele que dirige, é o autor da obra, né? E no cinema de autor, nessa escola, nessa corrente artística que começou nos anos 50, mas que até hoje é muito viva no mundo, principalmente na Europa, o filme que é um filme de autor, ele tem as características artísticas da personalidade do seu autor, né? E o cinema XR, ele é puramente filme de autor. Até que ele se instale de uma forma segura na indústria, ou seja, até que a gente possa ter um mercado com produtos para escolher nas prateleiras, até que esse dia chegue, o cinema de autor ele tem um espaço na indústria XR, né? Na indústria de cinema XR. Uma coisa muito importante é falar sobre tudo que a Nouvelle Vague criou, né, para a indústria do cinema, coisas que a gente pratica até hoje, técnicas como jump cut, né, que é a montagem sem que tenha uma sequência cronológica perfeita, né? Você pode a gente pode mencionar, por exemplo, filmes importantes como Efeito Borboleta, vários filmes clássicos aí em que o fim é no final, o final é no fim, tem lapsos no meio do filme de memória, ou enfim, a ausência de modelos
da Nouvelle Vague fez com que eles criassem de uma forma muito solta, porque eles não estavam se cobrando para seguir aquele padrão, né? Então, essa palestra aqui, na verdade, é um convite ao pensamento da inovação na história do cinema, né? Para que a gente não espere que aconteçam os modelos, para que a gente possa ousar. Não existia nenhum modelo de traveling na época em que eles usaram cadeira de roda para fazer esse traveling com película 35mm. Olha os projetores de luz deles, né? Que estavam, inclusive, apagados nessa cena. Eles estavam testando uma cena, uma tomada de imagem com a luz acesa, depois uma tomada com a luz apagada. E o resultado eles iam ver depois da revelação. Bom, falando de tentativas falando de cinema tradicional e cinema em realidade virtual, esse filme aqui, na verdade, foi um protótipo que nós fizemos em 2017. Isso, 2017, 2018, e ele foi para Cannes, junto com um outro que a gente fez na mesma época. Mas eu separei esse daqui para mostrar para vocês que nessa época a gente estava tentando já usar ferramentas do cinema tradicional no cinema em realidade virtual e estava dosando, estava medindo o impacto dessa intenção. Essa daí é a mesma atriz que atuava o personagem, dois personagens diferentes, né? Um era ela mesma, o outro era a consciência dela, o inconsciente dela que ficava procurando por ela. Enfim, tudo isso só para mostrar que os testes mostraram que o impacto não é mais o mesmo, né? A linguagem realmente mudou, assim como a audiência também mudou. Bom, todos esses testes que a gente estava fazendo na época geraram muita polêmica, porque muita coisa não funcionava e a gente estava sempre debatendo nos eventos importantes da indústria do cinema global, a gente estava na linha de frente fazendo palestras e se questionando sobre equipamentos, reclamando que a tecnologia não se desenvolvia, a câmera era pequena demais, não tinha espaço para circular o ar, então a bateria esquentava, acabava rápido, a câmera desligava, enfim, todos esses sofrimentos eram debate na imprensa e por onde nós estávamos, né, com o mesmo blá, 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 vamos dizer assim, muito debate e pouca solução. Bom, eu entendi com o passar do tempo, pelo menos até agora é assim que eu penso, que inovar é quebrar uma barreira de si, né? Mas antes eu não pensava assim, antes eu pensava que os outros era que tinham que quebrar alguma coisa, né? Ou que eu tinha que quebrar alguma coisa fora de mim, né? Aí eu convidei pessoas para debaterem comigo no Festival de Cannes, inclusive todas essas mulheres que estão aí, elas são mulheres muito fortes globalmente para XR, todas no cinema XR, cada uma de um país diferente. Tem tem uma da Bélgica, Estados Unidos, México, França, Inglaterra, Rússia e eu do Brasil ali. Isso foi no ano de 2018 e esse painel fez muito sucesso, porque pode parecer bobo, mas muita gente ficou curioso de saber quem era a Global Woman XR que estariam naquele painel no Festival de Cannes em 2018, no momento em que o cinema XR estava nascendo na indústria, né? Bom, atravessar a fronteira se torna possível com pessoas e instituições corajosas que tenham calma e força. Analisar os riscos é importante, assim como saltar. O lobo solitário sempre morre no final. É muito importante, se a gente quer inovar, se a gente tem um sonho de criar algo novo, que a gente escolha a dedo as pessoas e vá ficar junto com elas. Aquelas que a gente escolheu, aquelas que são corajosas, aquelas que têm ferramentas e uma visão que te ajude a atravessar essa fronteira.
E a partir do momento que eu entendi que eu estaria bem se eu estivesse com pessoas que pudessem me ajudar, pessoas que tivessem a mesma visão que eu, a comunicação começou a funcionar de forma espontânea. E no Festival de Cannes, no ano seguinte, o então presidente da Ancine, né, o Christian de Castro, aceitou fazer uma entrevista comigo no barco que a gente estava utilizando para filmar entrevistas lá em Cannes, e o mercado de XR estava indo muito bem no Brasil. Naquela época, houve um desbloqueio de uma verba pública, e a gente comunicou isso, a gente batalhou em vários festivais, todas essas visões, né, de como que a gente faz para desenvolver o mercado XR no mundo, né, porque só tinham fragmentos espalhados, até que chegou a percepção de que algumas obras de cinema XR estavam fazendo mal para as pessoas, né? Algumas pessoas vomitavam, outras caíam, outras se machucavam, outras ficavam 2 dias com dor de cabeça. Então a gente começou a perceber que tinha que ter um pensamento ético, né? E aí foi quando eu comecei a militar muito no Brasil, tentei voltar a morar no Brasil, de 2017 a 2019, fazendo muita masterclass, muita palestra, para tentar juntar pessoas, né, instituições que pudessem ajudar a desenvolver esse conceito ético, né? Mas é muito difícil, porque os próprios juristas normalmente dizem que para que possa haver uma lei para alguma coisa, é preciso que haja o problema, né? E nós não tínhamos problemas ainda, mas a gente estava visualizando esse problema no futuro. Então, eu comecei a pesquisar sobre o estado da arte em XR, e em Nova York, e no final de 2019, eu apresentei publicamente pela primeira vez a teoria do estado da arte em XR sendo o mais alto nível de qualidade de um conteúdo e tecnologia XR, ou seja, o estado da arte, ou seja, esse estado máximo de qualidade de XR, é aquele em que a obra tem uma relação íntima com o conceito ético e com o propósito de causar bem psicológico e fisiológico no seu consumidor final. Essa pesquisa e essa apresentação fizeram sucesso, e me transportou para outros projetos também. Bom, falando de linguagem, essa frase aí já diz tudo, né? Linguagem é transporte, não sei se todos aqui estão de acordo, mas essa frase me guia. E pensando ainda nos anos 50, na Nouvelle Vague, no cinema de autor, né? Naquele cinema que extrapola as barreiras, que transborda o que está previsto, Godard é um grande mestre para mim. Não que ele seja ainda assim hoje, mas o que ele fez pela história do cinema, é difícil encontrar outro que tenha feito. Bom, falando da nossa audiência, eu sei que muitos aqui já viram isso muitas vezes, mas outros ainda não. Então, preciso falar com eles também, que a diferença entre você ter um conteúdo 2D, esse desenho da esquerda, né? A audiência, ela está fora da obra, ela está passivamente consumindo aquele conteúdo, enquanto que na direita, a audiência, ela está dentro da obra, ela que é consumida pela obra, e não ela que consome a obra. A fisiologia inteira dela é investida naquele conteúdo. A visão, ela não existe mais na nossa audiência. O que existe agora é a experiência. E isso significa que a parte cerebral da nossa audiência agora, que tem atividade, é o hipocampo, né? O hipocampo, ele está em atividade igualzinho quando ele, por exemplo, se eu saio agora aqui de bicicleta, ou se eu assisto na TV alguém que está andando de bicicleta. Eu ter um óculos de VR em que
o personagem, esteja andando de bicicleta, é exatamente a nível cerebral a mesma coisa que eu estar saindo de casa com a bicicleta. E não tem nada a ver a nível de atividade cerebral o que estaria acontecendo se eu estivesse vendo na TV alguém andando de bicicleta. Quer dizer, a audiência, ela está experimentando fisiologicamente e psicologicamente o nosso conteúdo quando ele é imersivo. Isso significa que a atividade cerebral do ser humano que está consumindo um conteúdo imersivo é idêntica aos sonhos, é idêntica às verdadeiras experiências vividas. E as experiências ruins também. Um conteúdo de realidade virtual ruim pode acabar com a semana de alguém, pode acabar com o dia de alguém, pode deixar uma pessoa triste, deprimida, mal-humorada. Às vezes a pessoa nem sabe que foi aquilo que causou aquele mal-estar nela, mas através de medidas, cálculos, estudos que estão sendo feitos atualmente pela ciência, já se pode comprovar que existem impactos psicológicos que são não se sabe ainda até onde pode se recuperar, mas podem ser bem graves esses impactos. Bom, falando do ser humano, no modo geral, se a gente divide cada ser humano em 3 partes, grossamente falando, né? A parte intelectual, a parte emocional e a parte motora, que é o corpo, né? Nós temos aí 3 campos de atuação para usar as nossas ferramentas novas de linguagem para emocionar a nossa audiência, né? Para contar a nossa história. Falando de impactos fisiológicos em XR, a medicina, por exemplo, ela começou a adotar algumas ferramentas de realidade virtual para tratamentos de reabilitação, fisioterapia, porque eles perceberam que o tempo de recuperação desses pacientes avança muito mais rápido quando tem alegria, quando tem diversão, quando tem entretenimento, e a realidade virtual realmente se tornou uma ferramenta muito importante para a medicina de alguns países. Aqui são exemplos concretos, reais, comprovados, em que a realidade virtual é utilizada de forma fantástica. Eu que selecionei, né? Claro que tem outros artigos, mas esses aqui realmente são os que eu acho mais incríveis, né? A cirurgia de cérebro com paciente acordado, sem anestesia. Isso mostra o poder que tem a realidade virtual. Esse óculos, não sei se vocês podem ver na foto do lado esquerdo, a paciente está segurando o óculos e ela está com a cabeça aberta, sendo operada no cérebro. Por que essa cirurgia é feita assim? Porque dessa forma os médicos conseguem ver a reação dela imediata, né? A reação da pessoa imediata ao que está sendo feito, aos procedimentos, né? Eu não sou médica, eu não posso falar mais do que isso, mas o que eu posso fazer, então, é selecionar essas imagens e falar sobre o conteúdo que tem dentro desses óculos, né? Do outro lado, no lado direito da tela, tem um artigo que saiu na Libération, que é um médium bem conhecido na França, nos países francofônicos, que fala que, graças à realidade virtual, os paraplégicos reencontram as sensações dos membros, né? Quer dizer, paraplégicos diagnosticados sem cura pela medicina tradicional, recuperando os movimentos do corpo graças a tratamentos experimentais feitos com realidade virtual. Bom, falando do tempo, né, quem tem mais de 20 anos aí deve se lembrar que a mãe dizia, sai de perto da TV, para não queimar os olhos, né? E hoje em dia a gente está com a tela bem próxima aos olhos. Então, quando a gente pensa em tudo isso que estamos fazendo agora, a gente tem que pensar numa ética que também transborde as letras do papel, né? Que vá para o bom senso do dia a dia. Qual a exposição que a gente colocaria os nossos filhos a essa tela que está tão próxima das retinas deles, né? São crianças. Essas retinas que ainda estão em desenvolvimento, né? Qual o impacto, ao mesmo tempo, qual o impacto que vai ter na educação, né? O conteúdo imersivo, se a gente sabe agora
que esses aprendizados eles vão direto para a fisiologia humana. Um aprendizado em conteúdo imersivo fica registrado na memória fisiológica daquele ser humano que consumiu aquele conteúdo. Então, qual o impacto que pode ter a utilização da ferramenta de mercado imersivo, né? A ferramenta de conteúdo imersivo? Qual o impacto que vai ter na educação? Bom, isso aqui é alguma mídia que vocês podem ver depois. Esse artigo foi muito legal, muito longo e muito detalhado sobre o que é o conceito ético dentro da produção de conteúdo e tecnologia XR, né? Um artigo de 2017, mas que ainda está valendo. Não mudou muita coisa, não. Bom, aí depois vem o aspecto do artista, né, do autor que está ali escrevendo obras, mas que não tem dispositivo tecnológico que possa guardar, que possa ser fiel àquela qualidade, aquele cálculo, aquele render, né, aquela velocidade de leitura daquele filme que foi feito com tanto perrengue, né, tanta dificuldade tecnológica, a gente colando câmera com gaffer, com durex, segurando, quer dizer, tanta dificuldade para filmar e chega na hora de difundir, a gente não consegue fazer funcionar, né? Não tem ainda um dispositivo que nos ajude a ir de A a Z na nossa audiência. A gente tem aí, por enquanto, dispositivos de uma elite, né? Apenas uma elite consegue acessar esses equipamentos de difusão. Então, esse diálogo entre tecnologia e conteúdo é um diálogo que já acontece aí durante bastante tempo, né? E, pelo que eu vejo, ainda vai continuar. Bom, falando da história da inovação, o fogo, né? O fogo, se a gente imaginar que um dia ele passou a ser controlado graças à ação inovadora de alguém, isso parece bobo, parece banal, né? Mas a realidade é que hoje em dia 95% das nossas práticas diárias estão relacionadas ao controle do fogo, a essa primeira inovação da lista de inovações da história da inovação, né? Então, o controle do fogo, ele está registrado como uma inovação que aconteceu 800 mil anos atrás, né? Então, se a gente pensar que o nosso controle do fogo de hoje pode surgir a qualquer momento, basta que a gente esteja interessado em lançar esse novo controle do fogo, né? Falando de comunicação e de novas mídias. Tudo que a gente considera normal hoje, até que fosse feito pela primeira vez, era considerado impossível. Se você quer inovar, junte-se a quem acredita e luta incansavelmente pelo impossível. Inovação é solução. Inovação não é evolução. Inovação é disrupção. Eu estou falando isso aqui porque eu lido com investidores, né, que às vezes podem ter um perfil que parece bom para o seu projeto, mas pode ser que aquele investimento ali se torne uma âncora, né, e que não te permita avançar. Então, esteja do lado de quem é corajoso, esteja do lado de quem tem coragem, de quem tem força para atravessar a fronteira. E falando aqui de voz, né, o Fórum Mundial da XR na Suíça, esse ano não vai acontecer porque o festival, né, esse evento não quer passar para ser online, ele acredita que a versão física é o que faz propósito do projeto existir. O último que teve em 2019, eu apresentei essa teoria do estado da arte em XR, né, com pensamentos éticos como qualidade de conteúdo e tecnologia XR. E lá encontrei esses dois cientistas que estavam na cena comigo, no palco comigo, e eles usam realidade virtual para tratar os pacientes deles de traumas, agorafobia, claustrofobia, várias fobias diferentes, né?
Bom, digerindo isso tudo, que eu pincelei de uma forma muito violenta, eu sei, para vocês, porque não é quase que sem continuidade, mas é porque não temos tempo para ter os detalhes de cada etapa, de cada slide. Então, vou apresentar para vocês o que eu estou fazendo, que é uma digestão disso tudo, né? Eu sou cofundadora e CEO da empresa iMagic Dreams, que está sendo lançada esse ano aqui na Suíça. A gente faz soluções em XR, filmes, tanto imersivo quanto para o cinema tradicional, games e ferramentas, né? Só que os games que a gente faz, todos eles são com enfoque nesse tipo de mercado, que é a junção da biomedicina, biotecnologia com a arte imersiva, né? Porque quando eu fui investigar qual é o conteúdo que esses médicos estão usando em realidade virtual para tratar os seus pacientes, eu vi que eles tinham coisas de muito pouca qualidade artística, né? E muito pouca ética, porque não são feitos por artistas XR esses conteúdos, né? Então, eu percebi que faltava fazer alguma conexão entre eles, porque a questão deles não era a ausência de orçamento, era a ausência de conexão e de networking, né? Então, esse projeto aqui, esse artigo do meio, né, que tem mais destaque, ele está escrito em francês, ele é um artigo que saiu em 2016, em francês, mas é no Brasil. No Brasil, o projeto de pesquisa para a reeducação de paraplégicos, graças à realidade virtual, deu resultados sem nenhum precedente, né? Então, o Brasil também inova e pode ser que nenhum de vocês aí saiba quem fez esse projeto, né? Porque a comunicação não está acontecendo, a distribuição está sendo feita de uma forma interna apenas. Bom, outro tipo de soluções que nós fazemos são experiências digeridas de museu, né? O Hans e o Alberto e a Inês Maciel trabalham com a gente nessa colaboração. Inclusive, algo que é muito importante mencionar, essa telinha aqui de baixo, né? Ela fala do número de pessoas que têm smartphone em casa e pessoas que têm celular sem ser smartphone, né? Em bilhões, em 2020, olha, 3,5 bilhões de pessoas têm smartphones e 4 bilhões,8 têm telefone sem ser smartphone. Quer dizer, o veículo principal de distribuição de conteúdo imersivo, se queremos falar de massa, são esses dispositivos aí. Então, mais casos de soluções de VR para medicina, nesse caso aqui, para aliviar dor e ansiedade de pacientes que já não tem mais procedimentos, né, médicos, quer dizer, se plonger... Ai, desculpa. Então, é difícil traduzir aqui de uma hora para outra. Eu preparei essa página aqui em português, mas eu acho que chegou aqui em francês. Então, só para dizer para vocês que a medicina está utilizando VR de formas muito sérias e que está faltando muito conteúdo de qualidade para essa indústria, que pode pagar por ela. Então, falando de um produto nosso que estamos desenvolvendo agora, é um game, é um simulador de surf em 6 graus de liberdade, que é também uma comunidade, é também uma oportunidade de interação social, né? É uma oportunidade de treinar fisicamente, treinar emocionalmente, de viver uma aventura e de se divertir. Esse aqui é um projeto de distribuição, né, que se chama LiveXR, que na verdade é um aplicativo a ser distribuído em hospitais e em indústrias que se interessem no bem-estar de seus funcionários. Atualmente, com o Covid, esse projeto aqui ganhou muita força, né?
Então, não precisa nem falar muito mais do que isso. Bom, falando da Rainha da Floresta, que é um outro projeto que a gente está desenvolvendo agora de animação em VR, né? Eu inicialmente achava que era só para crianças, mas agora a gente descobriu que trata-se de uma obra para qualquer língua, principalmente depois do Covid, em que o bem-estar é algo que se tornou muito mais precioso, mais difícil de se conseguir com isolamento, confinamento, né, com toda a nossa vida social lá fora fechada, restando apenas o comércio básico aberto, histórias lúdicas que motive a audiência a sonhar, com cores, com fantasia. Esse tipo de produto está em alta no mercado XR atualmente, mesmo que seja um produto que seja mais tenha mais custo, né? Então, a distribuição com a ausência dos eventos físicos, ela se transformou. Então, um produto como esse, por exemplo, ele pode ser financiado pelo setor privado através de uma marca, uma empresa, uma grande indústria que queira para os seus funcionários um presente de final de ano ou uma campanha publicitária para algo que eles estejam desenvolvendo, uma seguradora, dependendo do país em que vocês estejam, né? O Brasil não tem esse sistema de seguro de doença, né? No Brasil se chama plano de saúde. O sistema é diferente, mas aqui na Suíça, por exemplo, existe um sistema em que quanto menos os pacientes usarem o seguro de saúde, mais felizes os seguros vão estar. Então, é do intuito deles, é da intenção deles presentear os seus pacientes com conteúdo que vai causar bem-estar neles, principalmente se esse bem-estar for comprovado pela ciência. Priscila, olá. Oi, olha, tá encantadora a sua palestra, a gente recebeu diversos comentários aqui altamente elogiosos, mas infelizmente a gente está com o tempo bastante exprimido, porque a gente já está com uma programação na sequência. Por mim, eu acho que várias pessoas que estão aqui adoraríamos poder estar te ouvindo aí ao longo da noite toda em frente, mas infelizmente a gente precisaria concluir. Então, eu gostaria de saber se você tem alguma conclusão imediata para eu poder só dar uma amarrada e te passar rapidamente o que aconteceu para a gente poder seguir com a atividade. Mas agradeço imensamente, te passo a palavra e eu retomo na sequência. Sim, desculpa, gente, eu não vi aqui as mensagens. Só para dizer para vocês todos que a fórmula mágica do XR hoje em dia é comunicar a ideia do nosso tempo com a empatia real no usuário, né? Os algoritmos se tornaram a grande moeda do século, né? Ou seja, é uma matemática, mas esse conteúdo ele só vai ter duração no tempo mesmo, ele só vai ter vida longa no mercado se ele tiver uma ética. Se ele não tiver uma ética, ele automaticamente vai se diluir no tempo. Bom, eu queria só rapidamente dizer que o Recode vai ter um evento na semana que vem, que eu vou estar apresentando lá, conversando com quem tiver interessado em me ouvir. E é isso. Queria deixar aqui o meu e-mail para vocês, se vocês quiserem falar comigo. E bom evento para vocês. Obrigada aí pela oportunidade. Desculpa não ter deixado espaço para perguntas. O tempo passou voando. Não, imagina, mas... Eu gostaria imensamente de te agradecer. Eu acho que você trouxe aspectos riquíssimos nessa discussão toda. Eu gostaria de lembrar que o Lab Arte e Mídia ele está inserido no Departamento de Cinema, Rádio e Televisão da Escola de Comunicações e Artes da USP, que é um curso tradicional já em cinema, em audiovisual, e a gente enfrenta no dia a dia o nosso desafio, né, abordar uma série de questões que você está trazendo, né? Toda essa transição que a passagem do cinema tradicional para o cinema XR traz enquanto desafio, tanto do ponto de vista de equipamentos, de tecnologia, quanto da linguagem, né? Então, todas as questões que você levantou, né, de uma forma muito precisa, muito bem ilustrada, com os slides que você trouxe, em relação aos desafios do quadro, do foco, da profundidade de campo, do desenho de luz, da evolução dos personagens, foram questões, acho que, riquíssimas, que várias pessoas, provavelmente, que estão aqui
que estão fazendo essa passagem também do cinema tradicional, do audiovisual tradicional, para o imersivo, para o XR, se perguntam e têm muito a refletir sobre o que você está trazendo. Inclusive, depois, rapidamente, eu gostaria só de te perguntar, assim, como é que você, que é uma pessoa também tão exigente, né, transparece na riqueza de detalhes que você coloca, como você respondeu a isso e como você se satisfaz com as mudanças e, de certa forma, algumas perdas que acontecem nessa passagem para o XR, né? E, além disso, em um segundo momento, também te agradecer muito por essas colocações todas no universo da ética, né? Eu acho que a gente não pode, de fato nenhum, perder isso de mente, porque se o cinema tradicional 2D, às vezes, é capaz de nos impactar psicologicamente tão fortemente, a ponto de você ver um filme normal e, às vezes, ficar à noite, sonhar com aquilo e ficar muito ansioso, o que dirá, né, como você muito bem colocou, nos filmes imersivos, né? Então, o impacto pode ser extremamente forte, né? A gente precisa estar discutindo isso. Então, muito interessante, muito importante você ter trazido essas questões todas, né? Inclusive, só para rapidamente citar um comentário aqui da Kátia Augusta Maciel, que é uma professora também da área, que nos diz, olha, muito feliz em ver painéis de altíssimo nível debatendo criação artística, ética, questões de acesso. Maravilhoso, muito lúcida e inspiradora a sua fala, Priscila, perdão. Então, Priscila, gostaria muito de te passar a bola e para a gente fazer só um encerramento, porque, infelizmente, eu acho que a gente teria assunto aí para levar muito adiante, mas se você puder dar uma sintetizada um pouquinho nas questões, te agradeço muito. E gostaria também de colocar aqui, em nome do professor Almiral, mas que é o coordenador aqui do Laboratório Arte e Mídia, um desejo nosso de estar desenvolvendo essas questões com você, porque tudo isso que você colocou é uma preocupação nossa lá do laboratório, e a gente gostaria muito de estabelecer uma parceria também na busca de soluções, na discussão dessas questões que você colocou. Ok? Te agradeço muito, muito obrigado. Tá com você. Em 30 segundos, para não colocar você em situação ruim. Não, tranquilo. Não, eu agradeço muito a abertura. Não é todo mundo que quer conversar sobre ética, porque ética toma tempo e não dá muito dinheiro. Mas o que a gente conseguiu justamente ao longo desses anos de muito microfone na mão e evangelização em todos esses eventos por aí pelo mundo, a gente entendeu que mais importante do que falar é fazer. Então, nós estamos fazendo uma rede de produtos que são baseados nesse conceito e estamos mostrando como é que eles fazem as pessoas ficarem melhores. Então, isso está fazendo as seguradoras da Suíça se interessarem, porque eles estão economizando dinheiro e, automaticamente, as pessoas estão se dando bem. E isso a gente está feliz em poder realizar e a gente precisa de muito mais gente praticando a mesma visão e, com certeza, não vai ser uma empresa, duas empresas que vão ganhar, que vão ter a vitória nesse mercado. O que nós precisamos é ter uma real comunidade XR, atuando, produzindo, ocupando espaço no mercado, com essa visão de conteúdo duradouro, que é aquele conteúdo de altíssima qualidade, que é a visão ética. E só para terminar aqui, eu vi uma pergunta, alguém perguntando aqui qual que são os produtos que eu acredito que estão bons assim para a Covid, né, para o momento de confinamento. Eu, por exemplo, todo dia suo muito, eu transpiro muito com o meu óculos de VR, o meu óculos Quest 2, que é o Beat Saber, que é um joguinho básico, simples, mas que evoluiu muito ao longo do tempo, que está muito bem agora, com updates maravilhosos. Então, você dança jogando de uma forma incrível. E também é o Central Dance, que você, mesmo sem saber dançar, mesmo sendo tímido ou sendo solitário, você vai se sentir enturmado num clube, dançando com amigos e dançando bem. É isso. Podem contar comigo para o que der e vier. Obrigada, gente. Excelente dica, muito obrigado. Eu queria dizer a todos que estão nos acompanhando que a palestra da Priscila vai ficar gravada, vai ficar disponível para ser assistida, para ser aplicada, os contatos dela também. Então, para quem infelizmente não teve condição de poder
né, trocar uma ideia com ela aqui nesse momento, vai ter os contatos e vai poder acompanhar a trajetória dela e acompanhar os filmes e os trabalhos que ela trouxe aqui para a gente, tá? Então, muito obrigado. Eu peço a todos que sigam, porque a gente já vai, na sequência, emendar uma atividade. Agora nós vamos receber o professor Francisco Menendez, que é o professor da Universidade de Nevada, Las Vegas, nos Estados Unidos, que vai fazer a palestra sobre práticas de VR durante a pandemia. Então, acho que vai ter um link muito importante entre tudo aquilo que a Priscila nos trouxe agora, o que ela abordou, com a sequência do que o professor Menendez também está fazendo, pesquisando, e as atividades que ele vem desenvolvendo também como professor e também como realizador. Então, convido a todos a permanecerem aqui ligados no X-Reality 2021, Ressignificação da Presença, e agradeço a presença de todos, e Priscila, mais uma vez, muito obrigado. Tchau, Até tchau. logo.